Vamos lá, hoje eu tô empolgado, esse aqui é o episódio pelo qual eu não aguentava mais esperar a hora de lançar, viu? E eu confesso pra você que eu fiquei até com uma pulga atrás da orelha, porque os anos 2010 não são exatamente distantes, né? Aí eu fiquei me perguntando, eu faço uma retrospectiva, eu faço uma lista... Bom, eu não sei o nome do que eu fiz, mas tá aí. E antes de começar, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A ruim é que esse aqui é o último episódio da temporada, mas a parte boa é que com tanta coisa que aconteceu, eu precisei dividir em duas partes esse episódio aqui dos anos 2010. Então de hoje a 15 vai ter a continuação, certo? Parando pra pensar, nem teve muita graça esse suspense aí da notícia ruim e notícia boa, né? Tá aí no título do episódio escrito parte 1, se é parte 1 é porque tem uma parte 2. Enfim, foi mal, não dá pra acertar sempre, mas simbora. Aqui, contando um pouco do que rolou nos anos 2010, finalmente eu vou poder falar de coisas que eu presenciei, né? Porque nos episódios anteriores, o dos anos 90 e dos anos 2000, eu relatei histórias que eu conheci através de muita pesquisa, de muita entrevista, muitas horas assistindo documentário, ouvindo disco e buscando coisas na internet, mas não eram coisas que eu tinha vivenciado de fato. Agora então dá licença, que esse aqui é o meu momento, certo? Eu sou o Al Cardoso e vou te contar uma parte do que aconteceu nessa última década do rap aqui em Salvador e região metropolitana, o único lugar do mundo onde você pode dizer que foi num reggae de rap. Eu fiz questão de deixar claro já no início que esse episódio vai tratar apenas de uma parte do que rolou, porque pense comigo, se nos anos 90, sem internet, a internet não existia ainda, já aconteceu tanta coisa, aí veio a década de 2000 com a internet engatinhando e já teve o dobro de movimentação na cena, imagine na década de 2010, pai. A nova geração que já nasceu ali mexendo no computador, estava ficando grandinha, chegando com tudo, e vamos combinar que o rap já não era mais uma novidade, né? E falando sobre essa geração aí que estava ficando grandinha nos anos 2010, eu tô falando um pouco de mim também, viu? A minha história com rap começa lá em 2012. Eu confesso pra você que eu não era muito chegado com esse negócio de rap, não. Na verdade, eu ouvia Marcelo D2 o dia todo, mas eu não sabia, de fato, que aquilo era rap. Bom, o fato é que em 2012 eu entrei no IFBA para cursar o ensino médio e lá eu conheci Lucas e Wesley. Lucas, sim, já era fã do gênero e eu lembro que na época ele escutava bastante Cone Crew Diretoria, Sabotagem e Emicida. Aos poucos ele foi me convertendo ao rap e quando eu fui ver, ele e Wesley formamos em 2013, no ano seguinte, o grupo WWL Rap. Aí não teve jeito, né? Eu tive que procurar me enturmar e Lucas começou a me levar nos eventos de rap de Salvador, ele já frequentava os eventos e eu comecei a acompanhar ele. Eu lembro também que essa época aí era muito movimentada na cena, não tinha um final de semana que não rolasse pelo menos um evento de rap num dos largos do Pelourinho. Nessa eu fui começando a ficar soltinho e dali a pouco eu já estava indo era sozinho para os eventos quando o Lucas não podia ir. Sim, Uau, e eu com isso, você fez um episódio aí pra contar sua história, foi? Não, rapaz, calma que eu tô chegando onde eu quero chegar. É que eu lembro que no finzinho do último episódio, eu falei sobre o pioneirismo do trap aqui na Bahia com Vandal, com Maconha e Tafari, e aí pra esse episódio aqui, eu tentei resgatar na memória qual era a minha lembrança mais distante dessa onda de trap por aqui. Foi aí que eu lembrei que minha primeira lembrança é de um desses eventos, já em 2014. Era uma edição do Cabeça a Cara, uma batalha de MCs que rolava lá no Campo da Pólvora, mas nesse dia rolou uma edição no Largo Quincas Berro d'Água, lá no Pelourinho. Eu tava lá e um brother chegou em mim vendendo o CD dele. Eu já ia falar que não tinha dinheiro quando ele disse que custava R$2. Porra, R$2 eu tinha, né? Aí eu comprei. Esse brother era o MC Zidane, e o nome daquela mixtape era Trap. Nessa obra, ele ressignificou ainda a palavra para uma sigla que significa trabalho, respeito, atitude e poder. Minha família espera por isso. Meus niggas esperam por isso. Vocês esperam por isso. É a briga entre Esse foi o meu primeiro contato com trap, mas você já sabe que essa não era a primeira obra do subgênero por aqui, né? Como eu disse, nomes como Maconha e Tafari já estudavam e se arriscavam nessa novidade ainda na década anterior. Eu não preciso nem falar o que eu fiz, né? Tá bom, vou falar. Abri meu zap e chamei Maconha. Salve família, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Eu sou Maconha Tafari. Maconha Tafari é cantor, compositor e empreendedor. E não é de hoje não, viu? Eu comecei a cantar em 2007, 20 de novembro de 2007, na Caminhada da Consciência Negra, uma marcha que acontece todos os anos do Campo Grande até
a Praça Cruz Caída, né, até a Praça Castro Alves, na verdade. E a minha primeira música foi Realidade do Gueto, foi um boom bap e tudo mais, e o meu primeiro álbum teve muito boom bap, crunk e trap, né, eu faço trap desde 2008 já, sempre tive muitas influências externas de culturas afro pelo mundo, né. Então eu pude estar fazendo esse trabalho aqui em Salvador, de forma pioneira mesmo, junto com outras pessoas que vieram ao decorrer do tempo, né? E isso a gente tem tudo documentado. É uma questão que é um fato verídico, apesar de muitas das vezes algumas pessoas trazerem a emoção à tona e meio que confundirem as coisas, mas fato é fato, sabe? Tem outras pessoas também que já estavam fazendo esse movimento no início, com o Vandal, com o Drill também, Fashion Piva, da Lua. Fato é fato mesmo e contra fatos não há argumentos. Até porque somos feitos de realidade, de ações concretas. A gente que vem de periferia, a gente sabe que se a gente não for 10 vezes melhor, as coisas não vão acontecer, sabe? E dentro da música, isso acontece também quase sempre. Se a gente não for 10 vezes melhor, se a gente não se reafirmar, eles vão querer apagar a história e colocar a gente como se fosse secundário, ou simplesmente querer apagar a história para se colocarem enquanto pioneiros e tudo mais. É uma questão que deriva muito do ego. Eu vejo que as pessoas têm muito esse ego, mas eu já trago por uma outra perspectiva, né? Eu acredito que a história tem que ser contada, sim, porque os fatos não se alteram. E quando é tentada ser apagada assim, é para um embranquecimento da cultura que a gente sabe que aconteceu com o jazz, com o rock, e que a gente tem que evitar para não acontecer com o rap. E por isso que eu bato sempre na mesma tecla de falar, não, vamos conhecer a história de quem nos antecedeu, de quem trilhou todo um caminho e abriu todo um espaço para a gente estar inserido no mercado hoje, né? Essa é uma tecla em que eu sempre bato também, e o próprio reggae de rap surge desse meu incômodo, né? Essas histórias precisam ser contadas da forma que aconteceram. Essas pessoas que vieram antes na cena, quando tudo era muito mais difícil, vale registrar, precisam sim ser reverenciadas com o respeito que merecem. Uma dessas pessoas pioneiras, Marconi até citou aí, foi Vandal. Eu até tentei acionar Vandal no Zap, e aí, peraí que eu conto o que aconteceu. Antes, deixa a Marconi se despedir da gente. Irmão, muito obrigado e volte sempre aqui no Reggae, viu? Se você quiser deixar aí algum recado final, o espaço é seu, mas não demore muito não, que eu ainda tenho muita coisa para falar aqui hoje. A gente tem que ter o conhecimento atrelado à nossa arte, a gente tem que ter o conhecimento atrelado às nossas ações. E mesmo a gente fazendo trap, a gente não pode se desvencilhar disso. A gente tem que estar conectado com essas questões para que seja algo concreto e não algo superficial. Tamo junto, família. Eu sou o Marconi Tafari. Agradeço mais uma vez pelo convite. Sempre estarei à disposição. Tamo junto. Tafari louco! É sim, tamo junto, meu pivete. Sim, rapaz, eu tentei trazer o depoimento de Vandal aqui, mas dessa vez acabou não rolando por motivos de força maior. E aí, homem de Deus, como é que você tá? Tô comendo água aqui na favela aqui. Daqui a pouco eu dou uma atenção aqui, vou ler com calma aqui, tudo certinho. Aí depois, quando eu tentei de novo, já era tarde demais, mas eu não fiquei triste não, foi curioso com o que está por vir. O que é que Vandal tá aprontando aí? E aí, homem de Deus, pô, me perdoe, velho, eu tô longe, não tô em Salvador, tô aqui perto de Mangue Seco, minha internet pega uma vez na vida, tô gravando as paradas do disco aqui, pô, me perdoe, velho, infelizmente eu não consegui mandar pra você esse bagulho, tá foda pra mim, velho. Fique de boa, homem. Eu tenho certeza que o que não vai faltar é a oportunidade para você colar aqui no reggae. Vandal é hoje um dos principais nomes do rap nacional. E como diria a piadinha, ele também não tá na pista de hoje não, viu? É de hoje. Nascido e criado no bairro da Cidade Nova, em Salvador, Vandal começou escrevendo, adivinha, pagodão, né, pai? Mais tarde, ao lado de Russo Passapulso, Vandal integrou o Ministério Público. O Ministério Público da Bahia vai investigar o caso. Não sou eu que tô ficando maluco não, você que ouviu errado. Ouça com calma, é Ministério Público, um grupo de sound system de SSA. A propósito, no Ministério, Vandal já dava sinais de sua visão e de sua ousadia enquanto artista. Em uma mixtape lá de 2007, chamada Faiaca Stepas, ele gravou um grime, segundo ele, o primeiro grime gravado no Brasil. A grande verdade é que da música, a sua forma peculiar de escrever, de se vestir, a carreira de Vandal sempre esteve marcada pelo pioneirismo. Eu não digo pioneiro só em Salvador, eu digo pioneiro a nível nacional. Concordo. Muita coisa que eu fiz, dado em vista a própria tipo Las Vegas, se você for pesquisar,
Não acreditem em mim, pesquisem, tipo Las Vegas. Vocês vão ver muitas nuances que tem ali, muito do que foi trazido em 2015 por mim ali, é utilizado hoje. As pessoas que fazem isso hoje em dia são ditas gênias, né? Meu Deus, um gênio! Meu Deus! Um gênio, meu Deus, um gênio! Pô, vamos pesquisar um pouco e entender esse processo. E foi pesquisando que eu encontrei essa entrevista aí de Vandal para Rap TV, mas também descobri finalmente que a música Headshot, lançada por ele no início de 2018, na verdade se tratava de um relançamento. Tipo Las Vegas, Vandal Montana, minha grana vem de cada grama de escama. Eu sempre ouvia e ficava com a impressão de que conhecia essa música aí de algum lugar. E aí na pesquisa para esse episódio do reggae, eu me reencontrei com a primeira versão da faixa. Ela tava escondidinha, rapaz, sabe onde? Lá na mixtape Trap de Zidane. É a música de número 12, chamada Tamo Jogando, em que Vandal fez participação. Tipo Las Vegas, Vandal Montana, a minha grana vem de cada grama de escama. Tipo Las Vegas, pode caminhar, vem de contra, com certeza você vai. Tipo Las Vegas, tipo Las Vegas, tipo Las Vegas, tipo Las Vegas, tipo Las Vegas. Além do sucesso indiscutível da mixtape Tipo Las Vegas, de 2015, Vandal ganhou um Grammy Latino junto com o Baiana System, de seu amigo Russo Passapulso, graças ao álbum O Futuro Não Demora, de 2019, onde ele canta na faixa Certo Pelo Certo. Coincidentemente ou não, a cerimônia de premiação do Grammy foi no MGM Garden Arena, que fica em Las Vegas. Tipo Las Vegas, tipo Las Vegas, tipo Las... Mas antes de tudo isso, Vandal também foi integrante da banca mais pesada do rap soteropolitano. Faz mais ou menos assim, sente o baque que o estilo é esse, rapaz. É a união do gueto. A família Ugang é uma banca que reuniu os cabeça-cara do rap soteropolitano. Eles começaram produzindo e apoiando eventos até que montaram um estúdio e começaram a gravar e lançar as suas próprias músicas. No canal da Ugang no YouTube, eles realizaram uma série de vídeos, a Caixa de Lixo, para lançar as músicas dos MCs do coletivo, sempre com o artista cantando assim no vídeo, né? O artista na frente cantando no microfone e o bonde todo atrás no peso. Nessa série foram lançados sucessos como a música Salsite, de Vandal, e o single Na Madruga, do grupo Nova Era, além do hino Na Disposição, que tá tocando aí no fundo. Eles não querem mais eu charlo mesmo. Pique de artista, né? Nós que tá na pista Zé, sempre atrás de um que tem ninguém que tá de ninguém. Pra patrão e pra ralé, preferência da melhor. Bota os QG pra render, quero meu malote só. Vê sempre na vida, a grana vem fácil, tem que tá dispor pra trampar no asfalto. Pra você ter ideia do peso e da relevância dessa banca, fazem ou fizeram parte da família Ugang artistas como Vandal, D-Mac, Da Ganja, Mobil, Galf AC, C12, MC Kiko e os grupos Saca Só e Nova Era. No ano de 2014, eles lançaram a primeira coletânea da banca intitulada Rádio Ugang Volume 1, com 15 faixas entre inéditas e sucessos já conhecidos. Acho que tirando Na Disposição, a música que eu mais ouvi desse álbum é Bola de Neve, do grupo Saca Só, junto com Ravi, do Nova Era. Mas não vou fazer como eles querem. Enquanto eles só mostrar, infelizmente vai ser bom. Bola de neve. Além da versão digital, foram distribuídas 5.000 cópias físicas da coletânea. Eu não fui um dos sortudos, mas a caixa postal do Reggae de Rap aceita doações de coração aberto, viu? No ano seguinte, eles repetiram a dose e soltaram mais 16 sons na Rádio Ugang Volume 2. Nessa leva aí veio Salvador Tá Escaldado, teve Bala e Fogo, teve intro, teve Ruas Frias, enfim. O dever de casa quando terminar o episódio aqui você já sabe, né? De um tempo pra cá, os grupos e MCs integrantes da família Ugang focaram em seus trabalhos individuais, mas dizem as boas línguas que tem coisa boa por vir aí, só nos resta aguardar. Essa onda das coletâneas era muito interessante porque dava para perceber o quanto o rap BA é versátil. Dentro da mesma obra, os artistas variavam do boom bap ao trap, com influências da música jamaicana, da música baiana, do rock, enfim.
Mas falando das bancas, assim como ao Gang, outros rappers e grupos de rap se uniam também com o intuito de se fortalecer, montavam seus home studios e formavam outras bancas. Um exemplo desse mesmo período foi a Fraternidade Maus Elementos, que tinha nomes como Diego 157, Odiche, Lucas Quintê, Vitor H, Thiago Negão e por aí vai. Se você quiser ficar com o sample da música Holy Are You na sua cabeça durante semanas, eu recomendo conferir no YouTube a faixa FERA, Fera, dos Maus Elementos. Os coletivos de rap e as bancas movimentavam de fato a cena do rap BA. Teve o Rima Mina também, que era um coletivo só de mulheres artistas, o Anderismo, esse bem mais recente, né? Mas teve também o Na Calada, do meu parceiro Dactis. Eu acho que pouquíssimos MCs dessa época, aí 2014 até 2016, 2017, não passaram em algum momento no estúdio Na Calada, que era lá na Suburbana e depois se mudou para Brotas, para gravar pelo menos uma faixa. Os EPs Tinha Que Ser Preto, do meu grupo, o WWL Rap, e o Roxo GG, de Áurea Sem Miséria, por exemplo, foram gravados lá no Na Calada Rec. Ainda no assunto de gravações, eu gostaria de fazer aqui uma menção honrosa, voltando lá no tópico das coletâneas. Teve uma lançada em 2016 pela organização política Reaja, que também é muito boa, vale a pena dar uma conferida lá no YouTube. Falando em coisa boa, boa parte desses coletivos, além desses corres de gravação e gerenciamento das carreiras dos artistas, realizavam seus próprios eventos. Um dos que rolavam era o Gang Invade da Gang, que já trouxe para Salvador nomes como DBS Gordão Chefe, Nego Galo e Nocivo Chomon. Rapaz, é o que eu falei, nesse tempo aí que não volta mais, só passava o fim de semana em Salvador sem ir para um evento de rap quem quisesse. E o que estava começando a virar febre naquele momento era as batalhas de MCs. Para quem já é familiarizado com o meio do rap, as batalhas de MCs já são um rolê meio que autoexplicativo, né? Mas eu sei que muita gente olhando de fora não consegue entender direito o que está rolando ali, como funcionam as regras, então vamos dar uma revisada básica aqui, rapidão. As batalhas são eventos onde MCs duelam entre si através de rimas que devem ser improvisadas ali na hora. Existem algumas variações, por exemplo, essas batalhas podem ser individuais, em dupla ou em trio. O máximo que eu já vi foi em trio, mas pode ser que existam modalidades com equipes maiores em algum lugar, e quartetos, quintetos, não sei. A respeito das modalidades, as duas principais são as de sangue e as de conhecimento. A batalha de sangue é a mais popular. Nesse tipo de combate, os MCs usam a criatividade para atacar pessoalmente o oponente. Em geral, os argumentos mais comuns são em relação à habilidade ou à falta de habilidade, né, do adversário com a rima, mas o uso de elementos da vestimenta ou alguma característica específica do adversário, do outro MC, na hora de bolar a rima também vale. A outra modalidade é a batalha de conhecimento. Essa é um pouco menos comum, é mais recente também, né, e vem ganhando força nos últimos anos. Criada por MC Marechal no Rio de Janeiro, a Batalha do Conhecimento propõe que os MCs improvisem a respeito de um determinado tema pré-definido, sem ataques pessoais, e aí vence quem conseguir desenvolver melhor as ideias no assunto proposto. Normalmente existem 2 jurados para decidir quem venceu a batalha, e o terceiro voto é da plateia através de gritos para um e depois para o outro MC. Mas vale ressaltar que nenhuma dessas regras é absoluta e cada batalha constrói o regulamento que melhor funciona no rolê. Existem batalhas, por exemplo, que tem 3 jurados e não tem voto da plateia. Já tem outras que não tem jurado e só a plateia que decide. Enfim, tudo é variável. Assim como o formato dos duelos. No formato 45, imagine o seguinte. Temos um MC A e o MC B. Aí eles batem para o ímpar, jogam um cara coroa, um jockey pô, qualquer coisa que dê para decidir na sorte quem começa e quem responde. No nosso caso hipotético aqui, o MC A vai começar rimando. Então ele rima durante 45 segundos. Daí o nome 45. Passado o tempo, agora é a vez do MC B, que tem os mesmos 45 segundos para responder. Aí quando o MC B termina de responder, o primeiro round é completado. Aí vem o segundo round. No segundo round, é a vez do MC B atacar e o MC A responde. Aí após os 2 rounds, a batalha chega ao fim e vai para a votação, onde um dos dois é considerado o vencedor. Em caso de empate, aí sim é realizado um terceiro round, que é a rodada de desempate. Já no formato bate e volta, que é o meu preferido, não tem muito tempo para pensar não. O nome é autoexplicativo. O MC manda 2 versos, o adversário responde com outros 2, aí vem a tréplica e por aí vai. Algumas batalhas são mistas também, né? E isso tem se tornado cada vez mais comum. A batalha, os 2 primeiros rounds
são no formato de 45 segundos, e aí se a batalha for pro terceiro round, o terceiro round, que é a rodada de desempate, aí é no formato bate-volta. Com a internet, o YouTube, as batalhas de MC viraram um verdadeiro fenômeno nacional ao longo dessa década, tendo revelado grandes artistas para o cenário do rap. Eu mesmo fui um dos fundadores e fiz parte da organização durante um bom tempo na Batalha do Caranga, aqui no meu país Itinga, em Lauro de Freitas. Inclusive eu tava pensando aqui, nesse corre de batalha eu já fiz um pouco de tudo, viu? Já fui MC, já fui jurado, já fui apresentador, já fui público também, só não fui DJ de batalha ainda, mas quem sabe. A Batalha do Caranga foi uma das principais entre as que movimentaram a cena nesse meio de década. Ainda na região metropolitana eu posso citar também a Rima no Gatilho, lá de Simões Filho, e a Rinha de Galo, que rolava em Camaçari, e eu lembro muito bem que o pai aqui sempre que ia voltava campeão lá da Rinha de Galo, bons tempos. Em Salvador tem muita batalha. As principais rolavam no centro e, assim como os outros eventos de rap, foram aos poucos migrando também para os bairros periféricos, e eu arrisco dizer que atualmente não tem um bairro de Salvador em que não role pelo menos uma batalha semanal. Além do Cabeça Cara, que eu citei lá no começo, eu consigo lembrar do Real MC, tinha Mais Um, tinha a Batalha da Soul também. Enfim, mais recentemente outras batalhas importantes apareceram aí no cenário, como a Batalha da Torre, a Batalha de São Caetano, a do Trem Bala, a Batalha da UFBA e várias outras. Mas definitivamente a batalha mais importante de Salvador se chama Terceiro Round. Isso porque o terceiro round é onde é definido qual MC vai representar o estado da Bahia no duelo de MCs nacional, que rola anualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde 2012, com representantes de vários estados do Brasil. As outras batalhas de Salvador funcionam como uma espécie de circuito de eliminatórias para o terceiro round, onde o bicho pega pela última vez em solo baiano antes do nacional. Nesse ano maluco de 2020, a seletiva rolou através de votação online e 6 MCs ainda estão na disputa junto com as representantes femininas Venus Lee e Nut MC para ver quem vai representar a Bahia. O duelo vai rolar em BH em dezembro, mas sem público, né, obviamente, devido à situação do Coronga que todo mundo já tá ligado. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20 bactéria. Hora de acionar o Zap, porque melhor que eu só Coscark para contar essa história. Coscark é o produtor do terceiro round e tem um corre de responsa no Rap BA. Tem inclusive um som com KLJ, lançado lá na caixa de lixo vídeos da Ugang, chamado Scarface. Também faz parte do grupo Verso 2, junto com Mobil, um irmão que eu espero também que tenha consciência do quanto serve de inspiração para mim nesse corre de rap. Ainda lá no finzinho de 2009, eles lançaram com a Verso 2 o clipe da faixa Segredo da Harmonia, até hoje um dos mais bem produzidos aqui na nossa cena. Se quiser conhecer um pouco mais da história da Verso 2, além do clipe, você pode ver o documentário Início, Meio, Início, lá no YouTube. Fica a dica aí. Mas sim, menino, se deixar eu vou me perdendo pelos assuntos aqui, aí lá vai. Eu tava chamando Coscark, né? Chegue mais, irmão. Salve, salve, meu mano. Primeiramente aí, satisfação em poder estar fazendo parte desse projeto aí, desse podcast, de suma importância para a comunicação geral, assim, da cultura urbana de Salvador, da Bahia, do Nordeste. E gratidão pelo convite. Que é isso, rapaz. Eu que agradeço por você ter topado vir aqui compartilhar um pouco dessa história com a gente. Coscark, lá no início da década de 2010, trabalhou na CUFA. Lembra da CUFA? Eu falei dela no último episódio. Ele foi coordenador de cultura do Núcleo de Salvador e também era um dos curadores lá do Prêmio Rutus. Além desses corres, ele já fazia parte dos bastidores de alguns eventos pela cidade, como a primeira Semana Baiana de Hip Hop. E aqui eu peço licença para deixar você com uma pequena interrogação aí, porque eu não vou gastar a ficha das Semanas Baianas de Hip Hop agora ainda não. Em algum momento do futuro, nas próximas temporadas, a gente vai falar delas com calma, com aprofundamento e a devida importância que essa pauta merece. Mas sim, as batalhas. Depois, junto com o Rangel, Black Mobile, a gente constrói a Fora de Órbita Rap. Primeiro aparição assim grande das batalhas na Bahia, sabe? Talvez no Nordeste mesmo, sabe? Assim, de
de expansão mesmo assim territorial no sentido de Brasil, sabe? Já existia a batalha lá do rap em Recife, mas acho que a daqui ela conseguiu um boom, tá ligado? Nesse meio tempo aí, Cosca, que já conhecia uma galera lá de BH, ficou sabendo que por lá também estava rolando uma movimentação nesse sentido e que a parada estava ganhando corpo em terras mineiras. Aí, pai, ainda em 2010, ele passou pelo bambuzal do aeroporto de Salvador rumo a Belo Horizonte. Nessa época aí o bambuzal era até mais cheinho, coitado. O homem queria era ver de perto o que estava acontecendo lá em BH. Esse foi o primeiro contato ao vivo entre Coscark e o duelo de MCs, que em 2010 ainda não era o duelo de MCs nacional, como a gente conhece hoje. Já voltei aqui querendo fazer o terceiro. Em 2013, eu fiz o terceiro round, né? Junto com a Lísia Lira, que era quem produzia junto comigo o terceiro round. E isso mudou a perspectiva do hip hop na Bahia, mano, tá ligado? O terceiro round, ele é a maior incubadora de todos os tempos do hip hop na Bahia, sacou? A maioria de todos esses dos artistas já passaram pelo terceiro round, eu tenho vontade de passar pelo terceiro round. E aí, se for falar um pouco assim da importância do terceiro na cena, eu posso dizer que, tipo, foi onde o Baco Show do Blues começou a dar os primeiros passos, tá ligado? Tanto como MC da Batalha, tá desde a primeira batalha, como também fazendo show junto com o grupo dele. Era um grupo bom pra caralho, já misturava algumas coisas de jazz. Eu sou muito fã de jazz, né? Se você pensou no DDH, o Direto do Hospício, pensou errado. Antes do DDH, Baco fez parte do grupo Universos. E aí já tinha esse rolê, a Naicena, em sede de residencial, o Larício como o primeiro campeão do Norte e Nordeste, o Black como ser o primeiro, o MC mais novo aí no duelo de MC nacional. E tem uns marcos assim históricos, velho. E toda essa galera aí que você vê aí já passou pelo terceiro. Black foi o representante da Bahia no Nacional de 2016, aos 13 anos. Eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse momento e com o próprio Black, porque ele começou a batalhar aqui no Caranga. Numa bela sexta-feira, no Largo do Caranguejo, chegou um pivetinho todo tímido assim, pá, ninguém deu nada a ele. Quando a gente foi ver, o pivete bagaçou todo mundo e foi o campeão. Depois desse dia, ele começou a chamar atenção, porque toda vez que Black brotava no Caranga, ele era campeão. Ele não é daqui de Lauro não, inclusive, ele é cria de Simões Filho. Eu sei que nisso aí ele se classificou para o terceiro, e do terceiro se sagrou representante da Bahia naquele ano. Lá em BH, ele parou nas quartas de final. Mas antes de Black, outros representantes da Bahia também fizeram história lá no Viaduto Santa Teresa, em BH. Em 2015, o MC Trek, que modéstia à parte também foi revelado pelo Caranga, chegou ainda mais perto de ser campeão e perdeu na semifinal. Em 2014, Larício, que só não foi do Caranga porque o Caranga ainda não existia naquela época, mas é daqui de Lauro também, lá de Vida Nova, foi campeão do Nacional, o primeiro campeão do Norte e Nordeste. Antes dele teve Big, em 2013, que foi eliminado ainda na primeira fase. Já a primeira edição do Duelo de MCs Nacional rolou lá em 2012 e a Bahia foi muito bem representada por uma mulher, como a gente diz aqui, miserê. Ainda bem que eu já tive a honra de vê-la rimar ao vivo e eu lembro que muito pouca gente batia de frente com ela, viu? Eu tô falando de Mira Potira. Mas a história de Mira Potira e a do título de Larício também lá em 2014 eu vou te contar só de hoje a 15 na parte 2 desse último episódio da primeira temporada aqui do Reggae de Rap. Por hoje tá bom, né? Eu gosto sempre de trazer essa informação aqui porque talvez não dê pra ter essa noção só ouvindo o episódio, mas apenas essa parte 1 aqui que você acabou de ouvir levou 60 horas pra ficar pronta, entre pesquisa, roteiro, gravação, edição e distribuição. Lembrando sempre que enquanto eu não tenho como pagar ninguém pra fechar comigo aqui no Reggae, eu faço tudo isso sozinho. Então, essa é a parte que você retribui meu esforço, divulgando o Reggae de Rap para o máximo de pessoas que você puder e engajando lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, o arroba é o mesmo, @Reggae de Rap. Eu sempre deixo uma pergunta para você interagir lá no Instagram e a desse episódio é a seguinte: o que é que falta para a Bahia ser considerada um dos principais polos do rap nacional? Então é isso, família, eu tô ficando por aqui, até o próximo... Tá bom, vai. Então pega aí um trechinho do que está por vir.
É claro que vai ter Mirapotira, vai ter Larício e vai ter também você aí escutando e compartilhando daqui a 2 semaninhas, no dia 13 de outubro, logo depois do feriadão. Como não tinha muita mulher nas batalhas, então os caras não sabiam muito o que dizer para uma mulher. Então sempre vinha na questão da estética, sempre vinha na questão do machismo. O que mais me emociona é na batalha contra Coel e contra Capanga, é quando mais de 4.000 pessoas, tá ligado, vem gritando Bahia, 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 tá ligado, mano? Isso pra mim foi ouro, velho. Agora sim, sem mais delongas, tô me picando mesmo, viu? E deixando você, como sempre, em ótima companhia. Hoje vamos de Nova Era na faixa Salvador tá escaldado. #partiu. Salvador já tá escaldado. Nova Era. O brilho da lua clareou, vou pra rua, na mesma de sempre, na caça da espirua. Agora é outra parte, favela CDP, tá à disposição se quiser conhecer. E ponto de parada da rapa local, entre os barracos de pau, vacilou, passa mal, tem que aguentar no canal, a favela tá 1000 graus. Silvio de Burucutu apavorando geral, o fato é real, acredite. Isqueira e dinamite, suburbana, pericite, as puta que é twist, essa cinzeira eu fuma pit. A maioria conspirando o prestígio da elite. Os boy passar na Maverick com as paquitas baby chique, o estilo Kim Park na bruxa no apetite. Meota na boca, chala com roupa de grife, as patife de Alphaville no delírio não existe. E vê o nego traçado, tatuado e de trançado, pisco o olho e pé no rabo. Viajou no favela do Salvador, já tá escaldado. Salvador já tá escaldado. Em Salvador já tá escaldado, em meio à madrugada tem maluco assassinado. Em Salvador, irmão, está sujeira, não dá pra mostrar nem ficar de bobeira. Em Salvador, irmão, já tá barril, segundo por segundo rola tiro de fuzil, segundo por segundo rola tiro de fuzil. O poder muda o ser, mas a humildade prevalece. Separado a gente cai, unido a gente cresce. A vida é um teste de sobrevivência, não vacile nem se iluda com as aparências. Enquanto você pensa que vidro é diamante, que não se fabrica nem se acha no instante. Perdeu, pede revanche, tentar é importante, o resto relevante, assim segue adiante. Degrau por degrau, rapidinho tá nas alturas, andando assustado, ligado nas viaturas. Polícia opressor, aqui bota terror nos guetos de Salvador. Os alemão do interior, com o nome de Catinga, programado pra matar. Robocop do estado, alienado, pode acreditar. Chegaram pra assustar e causaram dor, achando que ia tomar de assalto Salvador. Só matou sofredor e ainda quer respeito, mas nas favelas qualquer preto é suspeito. Dá nem pra andar direito porque o campo tá minado, porque os porcos estarão por todo lado. O celular ligado até Tiaguinho foi caguetado. Gambé não respeita e quer ser respeitado. E pros mais humildes tratamento é desigual. Invade a favela na intenção do real. O de fuzil na mão desfilando na quebrada, como na invasão invadiu dando rajada. A população assustada e as mães desesperadas. É pique de favela, quem convive tá ligado. Já viu os homens fardados, já sai vazado pra não ser empurralado por um baseado, um flagrante forjado. Como no passado aconteceu, o sofrimento da cadeia quem tirou foi eu. Eu sei quem julga é Deus, mas pelos homens fui julgado. Encarcerado, fica ligado, porque a armadilha vem por todo lado. Doidão. Em Salvador já tá escaldado, em meio à madrugada tem maluco assassinado. Em Salvador, irmão, está sujeira, não dá pra mostrar nem ficar de bobeira. Em Salvador, irmão, já tá barril, segundo por segundo rola tiro de fuzil, segundo por segundo rola tiro de fuzil. SSA, SOS, quantos já se foram na vida bandida? Escolha errada é labirinto sem saída. Bala perdida, piscou, perdi a vida. Lei da desvantagem pra quem vai pra dividida. Novela assassina, favela na mira, frieza na tela, imagem mutila. Multidão não anda, parado faz fila. Pente carregado, sistema fuzila. Fé e oração, a força na trilha. Descaso transforma tudo em armadilha. Suspeito de farda, abusa, humilha. Sujeira na estrada, formando quadrilha. No olhar o medo, portas fechadas. A lei do silêncio é considerada. Filmagem da mídia, sinal de cilada. Se fala demais, aê, laranjada. Fumaça subiu, Salvador tá barril. Descreve o perfil, é nova era. Pra quem não espera e o erro não tolera. A cidade acorda, tic-tac, senão já era.